não tem muita diferença, que eu não tenho que carregar aqui um monte de coisa aqui. Bom, a aula hoje é uma aula light, né? A gente viu o trabalho do Sapiens, ele não terminou, tá? Vocês vão ver o questionário, depois tem um trabalho de programação que eu vou colocar disponível para vocês. Então, aquela parte toda de programação continua, apenas as aulas a respeito que estão, né, estão mais ou menos encerradas, né? Mas, a qualquer tempo, a qualquer instante, quer dizer, depois de cada aula, qualquer aula dessa, vocês podem trazer dúvidas e perguntas aqui, eu fico respondendo, tá? Nossa interação, assim, ela é até meio-dia. Eu faço a apresentação mais ou menos 1 hora, são 10h15, então lá para 11h15 a gente deve estar terminando, eu devo estar terminando a apresentação. Mas toda e qualquer dúvida, depois desse tempo, vocês podem trazer a dúvida para a gente conversar, tá bom? Lembrando que tem bastante material. Eu não liberei ainda essa parte da memória para vocês, tá? Mas, deixa eu ver aqui. Pronto. Já liberei. O que tem lá é memória e hierarquia de memória, tem lá uma referência. Deixa eu só... na verdade, eu tenho que substituí-la, tá? Aqui, porque tem coisa nova aqui que eu coloquei. Tá? Deixa eu ver aqui, depois eu libero ali o material para vocês depois da aula, tá? Deixa eu apresentar, então, o que eu tenho aqui sobre memória. Na verdade, essa é uma aula, é uma revisão, ok? Já viram tudo isso, eu acredito em circuitos lógicos, tá? Então, a minha ideia é apresentar uma revisão para que a gente fique mais ou menos nivelado, né? Provavelmente já esqueceu, isso eu não lembro muito bem, professor. Tá? E também dar uma atualização para vocês do que tem no mercado aí de memória, o que é isso, né? Deixa eu ver aqui, vou compartilhar aqui com vocês. Aqui. Bom, hoje a gente vai falar sobre memória, né? Memória no computador, ela é fundamental, porque foi o conceito que o von Neumann utilizou lá para criar a questão, o conceito do computador controlado, programa armazenado na memória, né? Então, ela é fundamental porque ela vai carregar, os programas são carregados na memória antes de serem executados. E o processador, na verdade, ele só executa instruções, ele acessa os dados, apenas instruções e dados que estejam na memória. Isso é fundamental. Então, tudo está lá no HD, no SSD, onde você quiser pendrive, né? Internet, o computador não tem acesso direto. Você tem que levar isso para a memória, ele leva para o auxílio dos controladores. Depois chega na memória, ele vai, então, executar o programa. Por isso que minha mãe dizia assim, meu filho, se tiver na dúvida, se tiver um dinheirinho sobrando, se tiver na dúvida o que fazer na hora de comprar o seu computador, compra a memória. Tá? Ela sempre falava assim para mim. Então, memória nunca é demais. Tá? Então, entre o processador um pouquinho mais rápido ou mais memória, não tenha dúvida, mais memória. Tá? Então, a memória ela é muito importante. Então, que memória é essa? Ou seja, como é que ela é referenciada? Quer dizer, que tipos que tem? Como é que é essa história dessa memória? Então, a ideia hoje é contar um pouquinho dessa história para vocês. Tá bom? Dúvidas a qualquer momento, tá? Por favor, me interrompa. Aqui tem uma mudança aqui, tá? No material de referência de vocês. Eu estou usando aqui as unidades, né, antigas, tá bom? Por que todo mundo usa? Mas isso mudou. Na verdade, agora KI, MI, GI, tá? TI, PI aí.
kibibyte, megabyte, gigabyte, terabyte, petabyte, ebibyte. Então, mudou um pouquinho, mas as quantidades são as mesmas, né? Qual a ideia desses novos multiplicadores, né? A gente usava antigamente, roubou os multiplicadores do Sistema Internacional de Medidas e adaptou para a base 2. Então, a gente usava 1 quilo igual a 1024, tá? 1 mega igual a 1.048.576. 1 giga igual a 1.073.740.824. E assim por diante, não vou continuar. Os números são muito grandes. 1 tera, 2 a 40, 1 peta, 2 a 50 e 1 hexa, 2 a 60. Na realidade, essas unidades no Sistema Internacional de Medida, 1 quilo é 10 elevado a 3, outro é 10 elevado a 6, o outro é 10 elevado a 9. Se vocês perceberem, é quase mais perto. 1.000, 1.000.000, 1 bilhão, né? Então, a gente adaptou para essas coisas. Tá? E também tem uma idiosincrasia, né? Tipo assim, no HD não se usa esse tipo de medida, porque o pessoal multiplicava lá a cabeça acima do setor e tinha um valor lá em bytes que eles não usavam a potência de 2. Então, em alguns lugares, outro lugar não usa. Então, o pessoal está mudando, eu também vou mudar, eu estou mudando o texto de referência, tá? Eu vou ter que dar uma revisadinha, para colocar as unidades novas, que é o KI, MI, GI, TI, que aí diz, ó, isso aqui é uma potência de 2 mesmo, tá? Para não ter confusão. Então, na realidade, no material de referência de vocês, eu tenho que alterar os slides, né? Vou estar usando os KIB, né? Os KIB, MEB, GB. Difícil falar, mas tudo bem. Para dar uma clareza melhor em relação com o potência. E um detalhe importante, né? Quando eu falo, represento uma quantidade de informação com B minúsculo, eu estou referenciando um bit. Quando eu uso B maiúsculo, é um byte. Isso é importante, porque nós estamos falando de uma ordem de grandeza, 10 vezes maior uma unidade. Então, eu não posso confundir 10 kilobits, né, com 10 kilobytes, nem 1 gigabit com 1 gigabyte. Bytes são 8 bits, representado por B maiúsculo. E o bit é representado por B minúsculo. Da mesma maneira que eu estou acertando essa questão do KIB, do MI, GI, essa precisão é importante, a gente tem que saber o que está falando. Tá? Por exemplo, o quilo no Sistema Internacional de Medida é um K minúsculo. Tá? E nós, aqui na parte da computação, nós usamos sempre o K maiúsculo para representar 24. Então, a ideia desses novos multiplicadores, né? Desculpa, acabar com essa ambiguidade. Perfeito? Alguma dúvida? O que tem depois do hexa? Quem sabe dizer o que tem depois do hexa? O que tem depois do que vem depois do hexa? Alguém sabe o que vem depois do hexa? Hexa é sem H mesmo, tá? Hexadecimal é base 16 com H. Sem hexa é 2 elevado a 60. Depois do hexa vem o zeta. Muito bem, João. Vem o zeta. Tá? E depois do zeta, quem sabe esse? Deixa eu ver aqui na referência, que aqui na referência está direitinho. Não, ninguém mais? Ninguém? Vou consultar aqui os universitários. O Iota, muito bem, João. João está firme e forte ali no Google para descobrir os multiplicadores. Bom, vamos lá. Então, isso e para cada um deles tem o seu correspondente em 1024, na base 2, tá? Que é o 270, 280 e assim por diante. Zeta vai precisar disso, já temos nos nossos slides falando em zeta, tá? Zetabyte. O povo está se preparando para as quantias. Hoje em dia está chegando na prática, né, no hexa, né? Hexaflop por segundo, memória de petabyte, estamos chegando perto do hexa na prática, mas
já projeções para o uso do Zeta. Tem até um sistema de arquivo, né? Zeta File System, mas essa é outra história. Bom, então esses são multiplicadores e é importante saber representar as coisas direitinho. Né? Fica feio, né? Uma memória de, sei lá, 10 GBzinho pequeno, mostra que o cara não sabe. Não tem aquela finesse, aquele conhecimento que está falando. Tá bom? Representou o byte com B maiúsculo, o bit com B minúsculo, e tem que saber usar direitinho os multiplicadores. A gente vai usar bastante os multiplicadores, por isso que eu estou apresentando logo isso para vocês. Onde que a gente usa? Né? Para endereçar a memória. Por que a gente usa para endereçar a memória? Né? Ou seja, que característica é essa que tem a memória que precisa do endereço, precisa desses multiplicadores para dizer a quantidade, etc, etc. É que a nossa memória é de acesso aleatório, normalmente. Né? Então, você ler ou escrever uma informação, você precisa do endereço. Tá? O endereço que assume essa magnitude toda, esses, sei lá, o endereço de gigabit tem 30 bits de endereço. A gente vai ver isso. Então, a gente tem que saber essas grandezas e tem que sabê-las porque nossas memórias não são de acesso sequencial, são de acesso aleatório. Tem memória de acesso sequencial? Tem, tá? Mas são pouco utilizadas. A maior parte das memórias que a gente vai encontrar são de acesso aleatório. Daí a necessidade de endereço e de conhecer bem essas grandezas. Outros tipos de memória, se seria essa memória RAM que a gente conhece, que é o peixe de memória que a gente compra lá e coloca no computador, tem vários outros tipos de memória. A ideia hoje é apresentar para vocês quais são esses tipos, as diferenças, e uma taxonomia, uma classificação dessas memórias. Lembrando que varia um pouquinho de autor para autor, e a gente está fazendo um resumo, tá, dessas coisas. Tá? Então, vamos dizer assim, formalizando, a memória é capaz de armazenar informações binárias que podem representar instruções ou dados. Tá? Então, tudo que está na memória está no formato binário, isso é importante. Tá? Mesmo no formato hexadecimal, é a maneira mais fácil de representar uma informação que é binária, são zeros e uns que estão lá. Cada bit guarda um 0 ou 1, e o conjunto de 8 bits são bytes. Serve para armazenar resultados intermediários e finais obtidos pelas operações realizadas pelo processador. É o elemento que armazena uma informação na memória. A essência é um flip-flop. Não é bem assim, eu vou mostrar para vocês hoje que não é bem assim, mas podemos pensá-la na memória, podemos pensar na memória como sendo um flip-flop. E executa somente duas operações também não é bem assim, né? Leitura e escrita. A maior parte das memórias tem duas operações, leitura e escrita, mas algumas memórias têm um terceiro tipo de operação que se chama apagamento. Tá? As informações que são escritas na memória vêm do processador ou do dispositivo de entrada de dados. Né? As informações podem ser lidas da memória para o processador ou também enviadas para algum dispositivo de saída. Perfeito? A gente chama de célula de memória o dispositivo circuito elétrico para armazenar um bit. Então, uma célula de memória é capaz de armazenar um bit, então 0 ou 1. A palavra de memória é um conjunto de grupo de células que tem um tamanho variável. Hoje em dia, nas memórias de dia são 64 bits, que são lidos e escritos de uma vez só, mas cada conjunto de 8 bits tem um endereço distinto na memória, isso é fundamental. Não interessa a largura da palavra, hoje em dia você consegue ler, escrever, modificar cada byte individualmente na memória. Claro que você vai ler 64, modifica, escreve de volta. Mas cada byte é individualmente endereçável nas memórias modernas. A capacidade da memória é dada em bits ou bytes, por isso essa importância de você saber a diferença do Bzinho e do Bzão. E o endereço identifica unicamente cada byte na memória. Aqui está escrito palavra, mas não é verdade. Hoje em dia, cada byte na memória tem um endereço distinto, que são números binários, embora a gente pode usar números octais, hexadecimais e decimais para facilitar o nosso entendimento. Tá bom? A qualquer momento, vocês podem perguntar. Tá? Então, vou mostrar uma figurinha aqui bem simples. Uma memória com 8 palavras. Cada palavra tem um endereço específico composto por 3 bits. Vai de 00 a 1. Então, o endereço da palavra 0 é 0000, da palavra 1, 001, assim por diante, até que o endereço da palavra 7 é
Aí ela se levanta a seguinte pergunta. Dado que eu tenho uma memória com 8 bits, tá? Eu preciso, então, de 3 bits para endereçar essa memória. Tá? Então, a pergunta que eu faço é a seguinte. Se ela tivesse 16 bytes ou 16 palavras, quantos bits seriam necessários para endereçar essa memória? Tá? Então, se em vez de 8 fossem 16 posições, quantos bits teria que ter de endereço para endereçar? Alguém pode me responder? Eu sei que a pergunta é fácil, mas essa pergunta é muito fácil, sim, eu sei que é fácil. Mas me ajuda se vocês responderem. Então, essa... São 4, né, professor? 4, né? E se fosse 32, Sabrina? 5, é sempre a potência, né? Se fosse 64? 6. Isso. Se fosse 1024? O Leonardo falou que não entendeu aí. É sempre 24, 2 elevado a 10. 2 Então, elevado a 10, isso. Então, olha só. O endereço ele tem tantos bits quanto a capacidade da memória em potência de 2. Tá? Então, para eu saber quantos bits de endereço são necessários para endereçar uma memória, é só pegar a capacidade da memória, transformar na potência de 2 redonda para cima, sempre para cima, e aí eu tenho a quantidade de bits que eu preciso para endereçar essa memória. Vamos ver isso aqui com mais detalhe aqui nos slides seguintes. Tá? Primeiro falar aqui da operação de leitura, né, da operação de escrita. Você pode ler ou escrever na memória, isso é bobagem. O acesso à memória, sim, ele é feito, então, um passo a passo, né? Coloca o endereço, para saber qual byte você está lendo e escrevendo, seleciona a operação se você é leitura ou escrita, fornece os dados de entrada se for uma escrita, habilita a memória. Então, a memória tem um chip enable, memória enable aqui. Então, você pode ter vários chips de memória convivendo no mesmo barramento e não modificar o chip errado, porque cada um deles tem um bit de habilitação separado. Então, além do endereço da indicação sobre a leitura ou uma escrita, o chip precisa ser habilitado. Né? Aqui tem um desenhozinho de 4 bits só, na referência já está um desenho com uma memória de 8 bits, e aí você pode ler ou escrever o bytes apenas se o chip estiver habilitado. E você evita de escrever, sei lá, se tiver 8 chips de memória, né, você quer modificar um byte só, evita de você modificar os outros bytes quando você quer ler ou escrever apenas um byte. Então, na verdade, no acesso à memória, além do endereço, você precisa indicar se vai fazer uma leitura ou uma escrita, colocar os dados, se for uma escrita, e habilitar o chip de memória. Tá? Tem mais uns bitzinhos de sinal. Normalmente a memória tem um bitzinho que ela responde, depois que ela é habilitar, dizendo o seguinte, já terminei a operação, os dados já estão prontos, ou já acabei de escrever o dado que você mandou. Tem um pequeno handshakezinho, que não está colocado bem aí, mas ele existe. Tá? Então, bem detalhadamente, a entrada e saída de dados é por onde os dados são lidos, né? Essa memóriazinha tem 4 bits só, então são 4 linhas de dados. Os endereços, tá? Se ela tem 5 bits de endereço, ela indica que ela pode armazenar 32 palavras. O endereço vai variar de 000 até 11. Tá? RW para fazer se é uma leitura ou não, e o chip enable para dizer, então, se o troço vai ser habilitado ou não. Bom, aí a pergunta que eu volto àquela pergunta. Quantas bits de endereço são necessários para endereçar um pente de memória de 512 megabytes? Tá? Bom, 512 megabytes, como é que eu faço isso? 512 é 2 elevado a 9. E o megabyte? Eu volto lá na tabelinha, lá no começo, que eu deixo para vocês, né? Para quem não... O mega são 2 elevado a 20. Aí eu vou... 2 elevado a 9 vezes 2 elevado a 20, então 2 elevado a 29, só somar os expoentes. Então, 512 megabytes equivalem a 2 elevado a 29 bytes na potência de 2. Então, é só pegar aqui o número a potência e eu descubro quantos bits de endereço eu preciso para endereçar aquela memória. Fácil assim. Alguém ficou com dúvida ainda? Tá? Mestre, é difícil? Não, não é difícil. Vamos lá. 64, 2 elevado a 6.
12 elevado a 7, 128, 12 elevado a 8, 256, 12 elevado a 512, 12 elevado a 10, 1024. É só que você precisa saber as potências de 2 até 1024. Depois, acabou, né? Tudo se repete. Tá bom? Porque você 2 elevado a 10, 4 elevado a 10, 2 vezes 2 elevado a 10, 4 vezes 2 elevado a 10 e assim por diante. Então, a memória de 512 megabytes precisa de 29 bits de endereço. Tá? Não que o barramento do endereço tem que ter 29 bits, mas você precisa de 29 bits para endereçar aquela memória. Eu não estou falando qual a largura do barramento do endereço, estou dizendo o seguinte, ó, preciso de 29 bits de endereço. A largura a gente vai ver daqui a pouquinho que pode ser menor. Mas é assim. Então, uma memória, né? Ela tem duas operações principais, leitura e escrita. Você precisa dizer se você vai ler ou escrever, colocar o dado se for uma escrita, ou depois fazer a leitura dele. Então, o barramento de dados é bidirecional. O barramento de endereço é unidirecional, o processador diz para a memória, eu quero ler ou escrever nesse endereço aqui. Então, o barramento de endereço, ele não é bidirecional. Esse barramento de dados aqui é bidirecional, e esse de endereço não. A memória só entram, né, nos tipos de memória. Que mais? Aqui está bem explicadinho aqui, até demais, tá? Então, cada byte tem um endereço diferente. E aí a pergunta que eu faço, passei rapidinho ali, né? Acho que deu para ver. Se em vez de slide errado. Se em vez de 512 megabytes fossem, por exemplo, 2 gigabytes, tá? Quantos bits de endereço a gente ia gastar? Se fossem 2 gigabytes. Quantos bits de endereço eu gasto para endereçar uma memória um pente de memória, uma memória de 2 gigabytes? Tem várias maneiras de fazer essa conta, né? Estou esperando. 2 gigabytes, alguém colocou 31, né? Obrigado, Victor, Pedro e Ana Cláudia. Vamos ver aqui no slide seguinte. 2 gigabytes é 2 elevado a 1 vezes 2 elevado a 30. Onde é que eu tirei isso aqui? Lá daquela tabelinha lá do começo. Tá? Rapidinho, voltando na tabela. Tá aqui, ó. Gigabytes, 2 elevado a 30. Tá? E aí, eu somo os dois. Então, 2 a 31. Aí eu pego o expoente, descubro os bits de endereço. Fácil assim. Tá bom? Bom, se fosse só isso, precisava dar uma aula inteira para isso, né? Viemos e convenhamos, tá? Mas está lá, está explicadinho. Dúvidas e dívidas, eu acredito, resolvidas a partir daí. Aliás, se alguém tem alguma pergunta em relação a isso, posso seguir? Valeu, Leonardo. Então, a memória precisa de endereço para a memória de acesso aleatório. Mas toda memória é memória de acesso aleatório? Deixa eu ver se eu estou falando certo aqui. Estou falando certo. Não, nem toda memória é de acesso aleatório. Nós temos memória de acesso sequencial. Ele está escrevendo e lendo na memória. Toda memória de leitura escrita? Não, tem memória que é apenas de leitura. Você consegue ler a informação, não consegue escrever nada lá. Tá? Para que serve? Deixa eu ver para que serve. E aí, como você pode classificar as memórias? Né? São componentes, ela pode apresentar propriedades distintas de acordo com a tecnologia que são fabricadas, velocidade de leitura, consumo, capacidade de armazenamento, etc, etc. Então, vamos tentar aqui mostrar algumas classificações possíveis para a memória. A primeira delas, que a gente não se atenta normalmente, é o seguinte: as memórias podem ser voláteis ou não voláteis. O que é isso, volátil? Né? Volátil é que nem álcool. Álcool é volátil. Né? Você passa o álcool ali, daqui a pouco ele evapora e vai embora.
Então, a ideia do volátil é o seguinte: memórias voláteis são aquelas que se mantêm o conteúdo enquanto tem energia elétrica, enquanto o computador está ligado. Tá? Desligou o computador, a memória volátil perde todo o conteúdo, esquece que estava lá. Então, tirou a energia da memória volátil, ela perde automaticamente o conteúdo, instantaneamente. E as não voláteis são aquelas que você retira a energia e ela continua com o seu conteúdo. Tá bom? Mesmo com o computador desligado. Por que tem que ser assim? Porque se você fosse ligar o teu computador e toda a memória nele fosse não volátil, tá? Você não consegue dar boot, porque o processador tem que executar um programa onde? Na memória. Acabei de falar para você, em formato binário. Então, se a gente não tem um programa para iniciar o computador, ele não vai funcionar. Arranca a BIOS do lado do teu computador, você consegue dar boot, tá? Então, a memória não volátil guarda, principalmente, o programa que vai ser executado quando o computador é ligado. É fundamental que ela exista. Então, esses dois tipos de memória existem no seu computador. Professor, Sim. eu não entendi muito bem por que a gente não poderia ter memórias só não voláteis. Por exemplo, é a memória volátil que liga o computador, é isso? Não, vamos lá. A volátil é aquela que evapora. A volátil é a memória Isso. RAM, que a gente chama, né? Ela perde conteúdo quando desliga o computador. A memória não Isso. volátil é aquela que mantém o conteúdo mesmo com o computador desligado. Então, é nela que a gente busca o programa que vai ser executado com o computador verdade. ligado. Tá. Por que eu não posso ser só um tipo ou só outro? Porque a memória volátil, ela, por natureza, não vai ter informação quando eu ligo. Então, eu preciso de uma memória... Porque tudo não poderia ser não volátil. As memórias não voláteis são mais lentas, tá? Para ler e muito mais ainda para escrever. Tá? E a capacidade delas também é muito reduzida, muito pequena. Então, elas não guardariam tanta informação quanto as memórias voláteis. Entendeu? Então, a gente tem que ter as duas. Então, eu começo o programa com a não volátil, depois eu esqueço dela e só uso a não volátil. Ok, Sabrina? Beleza. Então, deixa eu mostrar mais alguma coisa aqui para vocês. Então, é só isso? Não, as memórias podem ser classificadas também como de acesso aleatório ou de acesso sequencial. Acesso aleatório precisa de um endereço. De acesso sequencial, os dados são lidos e escritos numa determinada ordem. Por exemplo, FIFO, primeiro dado que é first in, first out. O primeiro dado que é escrito é o primeiro a ser lido. Tem uma fila de N posições e você vai, a cada ciclo, escrevendo na informação nova e lendo a informação antiga. E alguns outros memórias de acesso sequencial, tem memórias que chama CAN, Content Addressable Memory, memória endereçada pelo conteúdo, que é um tipo diferente de memória que você joga informação e ele busca alguém igual lá dentro, se tiver, ele devolve, se não tiver, ele guarda essa informação nova ali dentro. Tá? Mas são memórias bem particulares e muito pouco utilizadas. Tá? Mas, de uma forma geral, as memórias são de acesso aleatório, precisam do endereço para serem lidas e escritas. Tá bom? E a maior exceção é a FIFO, que em algumas situações a gente usa memórias FIFO, mas também não é uma coisa assim meio usual, não. Tá bom? Então, são outra forma de classificar. Então, as memórias podem se enquadrar em diversas categorias. Pode ser volátil e sequencial. Volátil e aleatória. Tá? Não volátil e aleatória também. Tá? Então, não são classificações exclusivas ou excludentes. Né? Bom, tem uma outra classificação que a gente não conhece, que a gente normalmente não ouve falar, é memória estática e memória dinâmica. As memórias voláteis, aí sim, elas podem ser subclassificadas em estáticas e dinâmicas, tá bom? Então, olhando assim, a gente fica perguntando, mas por que esse negócio de estática e dinâmica, né? É porque, naturalmente, a memória estática, né, como o nome já diz, é uma memória mais, né, vocês acham que a memória estática comparando com a dinâmica, né? A memória estática é uma memória mais, né, alguém dá uma dica assim, em relação ao tempo de acesso, que é mais rápido, a memória estática ou a memória dinâmica?
memória estática é mais rápida. Tá? Isso é só pegadinha para vocês. Por que a dinâmica é mais lenta que a estática? Né? É porque o nome não tem nada a ver com a velocidade. Tá? O nome tem a ver com uma outra característica da memória. Tá? Que característica é essa? A memória estática, ela guarda a informação, vou colocar assim, enquanto houver energia, ela guarda a informação sem que você precise ir lá atualizá-la. E a memória dinâmica, ela não é bem uma memória, é tipo assim, uma vaga lembrança. Então, você guarda a informação e ela vai esquecendo o que você guardou ali. Tá? Vai apagando, vai apagando. Se você não for lá, ei, memória, lembra que eu botei ali? Ela, sim, está aqui. Aí você atualiza a informação e ela guarda aquela memória. Mas se você não for lá de vez em quando, verificar, ei, o que você está guardado aí nessa posição? Ela vai acabar esquecendo. Tá? Então, depois de um tempo, não é um tempo muito grande, não. Ela realmente esquece informação. Então, a memória dinâmica precisa de ser atualizada, a informação precisa ser frequentemente atualizada, tá? Ou constantemente, né? Ou periodicamente atualizada, o termo é esse. E a memória estática, não. Guarda a informação enquanto houver energia. Ambas são voláteis, tá? Mas essa aqui, dinâmica, é mais volátil ainda, porque mesmo com energia, ela vai esquecendo. Mas por que isso? Quem que fez uma memória dessa? Né? Foi inventado onde? Em Portugal? Não foi inventado pelos meus patrícios. Tá? Embora nós estamos muito avançados na inteligência artificial devido à escassez de inteligência natural, tá? Em Portugal. Mas a memória dinâmica ela foi uma invenção devido a uma necessidade de ter maior capacidade de armazenamento. Eu vou mostrar isso para vocês. A galera perguntou, o acesso aleatório, o acesso sequencial, tem alguma coisa a ver com o tempo de acesso também ou é indiferente? Olha só, o sequencial tem um grande problema. Para buscar uma informação que esteja lá no meio, eu tenho que avançar por todas as informações que foram colocadas antes numa FIFO, por exemplo. Então, naturalmente, o tempo de acesso numa FIFO, na média, né, ele é menor do que na memória de acesso aleatório, porque eu posso ir lá e ler uma informação que eu quero ler aquela ali, modificar aquela ali, na hora, com o endereço. Então, a sequencial, pelo fato de que a tua informação pode estar no meio, no começo, no meio, no fim da memória, vai levar um certo tempo para você buscar informação, e, na média, ela acaba sendo mais lenta que a memória de acesso aleatório. Tá? Mas não tem nada a ver com a tecnologia com que ela é feita. Bom, mas voltando às nossas memórias voláteis, né, e dinâmicas, né, por que inventou uma dinâmica? Né? Então, vou abrir um parênteses aqui. As memórias não voláteis, né, pode ser de leitura escrita ou apenas desculpa, esse slide está na frente do outro, tá? Esse slide devia estar explicando melhor a diferença de volátil para não volátil. As memórias, há uma certa confusão no seguinte sentido. Então, poxa, voltando um pouquinho, desculpa, esse slide aí realmente esclarece um ponto importante, devia estar um antes do outro, tá? Desculpe. A memória não volátil pode ser de leitura ou escrita ou apenas de leitura. Essa classificação se deve ao fato que, originalmente, as memórias não voláteis eram apenas de leitura. Então, você tinha lá atrás que essa BIOS que carregava o programa, que ligava o computador, ela memória que era apenas de leitura, já vinha de fábrica, assim. Você não tinha nem como atualizar, vou atualizar a BIOS, não existia essa função. Então, há uma certa confusão entre memória apenas de leitura, ROM, e memórias não voláteis, tá? Uma parecendo equivalente da outra, o que não é correto. Hoje em dia, as memórias não voláteis podem ser apenas de leitura ou de leitura ou escrita. Tá? Um exemplo disso são as memórias flash, né? Elas são memórias não voláteis de leitura escrita, que são utilizadas em pendrives, em cartão de memória ou na BIOS, né? Vou colocar assim, que dá o boot no seu computador. Então, você pode atualizar hoje em dia porque ela demora, é bem mais lenta para escrever, você tem que apagar antes para depois escrever. É um tipo especial de memória, com a tecnologia que ela é elaborada, mas ela memória é apenas de leitura memória não volátil, de leitura escrita, memória flash. Embora, antigamente, você tivesse essa equivalência de memória PROM, memória apenas de leitura, com memória não volátil, mas hoje em dia isso não existe mais. Tá? Feito o parênteses aí, vamos voltar à nossa memória dinâmica e estática. Né? Por que existe essa diferença entre as duas? Tá?
Bom, eu vou mostrar isso para vocês, só resumindo aqui, né, o que a gente viu até agora, né? As memórias voláteis, elas podem ser de acesso aleatório, e pode ser estáticas ou dinâmicas, vamos investigar melhor isso aqui. De acesso sequencial, aí tem FIFO, né, e tem LIFO também, é mais raro, mas tem, Last In First Out, registrador de coletamento, e essa CAN é memória endereçada por conteúdo. Mais rara ainda. As não voláteis, pode ser de leitura escrita, aí temos a memória flash, né? A memória EDOSPROM, que é mais antiga, e a memória EPROM era uma memória muito curiosa. Ela era não volátil, ela podia ser escrita, mas isso tinha que ser apagada na luz ultravioleta. Você tirava esse EPROM do circuito, botava na caixinha com a luz ultravioleta, esperava lá meia hora, ela apagava. Aí depois você podia reescrevê-la. Tá? Era muito chato, demorava muito. E às vezes ela não apagava direito, era um problema. Mas, anyway, é um tipo que não existe mais hoje em dia, porque a memória flash já pode ser apagada eletricamente. Tá? Mas para vocês verem a evolução, né? O que é a diferença de 2PROM para flash? É que a 2PROM é memória que nem a flash, só que o tempo de escrita é muito maior, a tecnologia mais antiga. E a flash veio substituir as memórias E2PROMs, que são esse aqui de Electrical, Erasable, Programmable, Read-Only Memory. Tá? Memórias apenas de leitura. Tá? E a flash, o pessoal acabou com essa história de ser apenas de leitura. Né? As PROMs eram exatamente de leitura, porque não podia modificar nunca, vinha programado assim do fabricante, e também outra que vinha do fabricante também é programado por máscara, mas a tecnologia é um pouquinho diferente da PROM, mas no fundo, tudo era a mesma coisa, tudo era apenas de leitura. Então, antes de prosseguir para a diferença de estática e memória, que eu só dei só fiz aqui um pequeno preview, alguma dúvida em relação a isso aqui? Tá? Essas classificações? Então, as memórias dinâmicas e estáticas, elas são de acesso aleatório e são voláteis, tá? Não tem jeito de encaixá-la aqui em outro lugar, tá bom? E as memórias não voláteis, tá? Aliás, tem um erro meu aí, né? Todas elas são de acesso aleatório, tá? Todas elas ali são de acesso aleatório. PROM, 2PROM, Flash, PROM, tudo são de acesso aleatório. Então, faltaria mais um nível aqui de um nível, né? De classificação, tá? Dúvidas? Perguntas? Não? Então tá bom. Deixa eu só acabar um negocinho aqui. Professor, fala. Tem uma dúvida ali no chat, não sei se o senhor já respondeu. Não, é que eu estava na outra tela aqui. Diga. Fico na dúvida se tem uma memória que é apenas leitura, mas se quero ler é porque tem algo lá, como faz então para por alguma memória somente leitura? Pois é, então Deus fez o mundo, criou Adão, criou Eva, e estamos aí, galera. Oba, né? Então, como é que Deus fez o primeiro homem e a primeira mulher, né? Bom, ele usou, né, todo o poder dele, né? Soprou o barro e fez o homem estava muito sozinho, tadinho, fez a mulher e nunca mais o homem teve sossego. Aí, bom, o que acontece? Brincadeiras à parte, a memória PROM, exatamente. Então, a memória PROM, o conteúdo ele podia ser feito de duas maneiras, tá? Primeiro, na hora de fabricar o dispositivo, você já vinha lá, estampava junto com o silício a informação que você queria, o programinha que você queria. Então, fabricante, eu quero fazer tantas memórias PROMs com esse programa aqui. Ele vai fazer uma máscarazinha lá
bits zeros e uns, né? E já fazia o wafer, já fazia toda a pastilha, né? Com aquela programação. Tem um outro tipo que ela vem zerada. Elas têm um fusívelzinho lá dentro. Então, um fusível mesmo, então, um pedacinho de alumínio. Aí o que eu fazia? Né? Eu pego essa PROM e programa ela. Mas como é que ele programa? Ele queima esse fusível. Tá? Onde queimou é 0 e onde não queimou é 1, ou vice-versa, não lembro direito. Mas ele queima, uma vez que queimou o fusível, meu amigo, queimou o fusível. Então você não tem como juntar esse fusível. Então você faz uma memóriazinha com uma máscara toda programada, só cheia de 0, cheia de 1, e você vai queimando os fusíveis que você quer para mudar de 0 para 1, de 1 para 0, de acordo com a programação que você está colocando lá. E quando você queimou, aquilo não consegue mais ser mudado. Quer dizer, você pode arrancar ela ali, levar para lá e, sei lá, queimar tudo, mas vai ficar uma formação inútil para você. O que você pode fazer? Então, a gente chamava de memória PROM, porque qualquer modificação ali, depois que os fusíveis foram queimados, não dava mais para ser feita, ou dificilmente poderia ser feita do jeito que você queria. Então, quem coloca a primeira informação na memória PROM é alguém que está encomendando a memória PROM para o fabricante, ela já vem da fábrica com aquilo lá programado no silício, ou então é um tipo de memória que você pode queimar os fusíveis, fazer uma programação, mas depois que você fez a primeira programação, você não podia reprogramá-la. Aí o que você fazia? Você jogava fora, queimava a outra, colocava no lugar. Então era assim mesmo, quando você tinha lá as PROMs para fazer depurar o programa, imagina, né? Cada erro do programa você pegava a pastilha, jogava fora e queimava a nova. Tá? Então, era assim que é feito. A memória PROM é uma memória que ela podia ser programada assim uma vez, e depois que ela foi escrita, ela não podia mais ser modificada. Por isso se chama PROM, mas na verdade o nome deveria ser, né? Memória apenas de leitura, programável uma única vez. Tá? Exatamente. Depois que se um CD apenas de leitura, aquele CD que em branco, você queimava o CD, nossa, das antigas, hein? Aí depois jogava fora. Tá? CD-ROM hoje em dia também já virou peça de museu. Ok? É isso, exatamente a mesma tecnologia. Você ia lá, queima com laser, né? Depois você queimou com laser, já era. Não dá mais para modificar o conteúdo. Mesmo tipo de ideia. Perfeito? Posso ir? Corrigindo aqui um erro. Aqui no livro já vão receber uma versão aqui atualizada. Bom, vamos lá. Avançando mais um pouquinho, então. Qual a diferença, então, dessa questão da memória estática da memória dinâmica, né? Porque esse nome aí, a estática, os dados permanecem armazenados enquanto houver alimentação. Elas são mais rápidas, porém elas são maiores, as células são maiores, logo a densidade é menor, a capacidade resultante é menor. Elas têm um maior consumo de energia, tá bom? E são utilizadas hoje em dia na memória cache dos processadores. Normalmente, as memórias cache são de memória estática, porque elas são mais rápidas. Aí você pergunta, mas por que... Então, todas as memórias não são estáticas? Não são estáticas porque elas consomem muito, elas esquentam demais, e elas não armazenam. A capacidade dela armazenar é menor que a memória dinâmica. Bom, e quais são as características deixa eu ver aqui da memória dinâmica? Memória dinâmica, as células são menores, mais simples, tem um transistor e um capacitor. Vou mostrar a diferença para vocês. O consumo de energia é menor, a capacidade de armazenamento é maior pelo tamanho da célula, né? Mas ela precisa de atualização periódica dos dados, senão ela vai e esquece da coisa, né? O ciclo de leitura sempre é maior que o ciclo de escrita, e elas são mais lentas do que as memórias estáticas, tá? E são utilizadas na memória principal, na memória RAM, que a gente chama assim, dos computadores. Tá? Então, memória estática é mais rápida, menor capacidade, maior consumo,
memórias dinâmicas são mais lentas, porém de maior capacidade e menor consumo. Tá bom? Bom, aqui tem uma célula de memória estática. Tá? Vocês já olhando aqui, já reconheceram de cara aqui, ô mestre, que bacana, circuitos lógicos, né? E já viram de cara o que tem aí nesse desenho, né? Salta aos olhos, né? Quando a gente olha assim, poxa, mestre, quanto tempo eu não via essa porta lógica? Qual a porta lógica que tem aí? Alguém sabe dizer? Ei, rapaz, porta-note? É, exatamente, João. É um inversor que tem aí. Quantos inversores tem aí, João? 2. João sabe tudo. Olha lá. Pega esse cara para o grupo de vocês. Vamos lá. Aqui tem 2 inversores. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó, tem um inversor aqui. Aqui, ó, o transistor do tipo P, né? E aqui do tipo N, tá? Que é canal P, né? Canal N. O outro aqui também, tipo P, tipo N. Então, esse aqui é um inversor. Esse aqui é outro inversor. A saída do inversor está ligada à entrada de um e a entrada do outro está ligada à saída do outro. Então, são 2 inversores. A saída de um ligada à entrada do outro, a saída do outro. Então, e aqui tem 2 transistores de passagem. Tá? Então, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 transistores dessa célula de memória estática. Esses 2 inversores aqui, eu tenho esse desenho em algum lugar, eu sempre faço isso, né? Mas essa memória estática, vou esticar um pouquinho aqui até 11h30, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui rapidinho o que eu quero falar. Deixa eu parar aqui. Pede para compartilhar aqui, mas tá, eu estou compartilhando, mas tem um monte de gente aqui que não é do grupo. Então, o que são esses 2? Deixa eu ver se eu acho aqui a figurinha. Está me chegando agora? Meu Deus. Então, olhando aqui, rapidamente, né? Tentar desenhar para vocês. É assim, como é que eu faço para virar? Aqui, né? Faz de conta que está no horizontal, não está não, tá? Conseguir fazer o outro aqui. Então, basicamente essa figurinha aqui, tá? Deixa eu só pegar a bolinha. Colocar a bolinha aqui, fizemos o inversor. Colocamos Ctrl+C, Ctrl+V. Outra bolinha aqui. Não? Não quer mover. Vem assim, não quer vir por bem nem por mal. Pronto. Então, aqui temos outro inversor, tá bom? Deixa eu ver aqui um pouquinho, isso aqui. Tem 2 inversores. Então, na verdade, tem 2 transistores que fazem o inversor, 2 outros transistores. E o circuitinho, basicamente, deixa eu pegar aqui, vai ficar tosco aqui agora, tá? Basicamente, o circuitinho é esse aqui, tá? Se ficar muito certinho, a gente perde tempo, tá? E aqui tem um transistor de passagem, tá? E aqui tem outro transistor de passagem. Então, qual a ideia da história aqui? Se você jogar um aqui, tá? E um aqui, também esse transistor de passagem aqui, ó, ele vai conduzir, tá bom? Cadê o vermelho? Tem as cores, tem o pincel, marca-texto, marcador, não, tinha um laser aqui. Não tem mais. Tá aqui o laser. Então, esse carinha aqui, ó, tá? Ele vai conduzir e vai passar né, para cá. Tá bom?
1 na entrada desse inversor vai virar um 0 aqui, e vai vir aqui para baixo. Só na Baldete, tá bem feinho, mas se não espera muito tempo para fazer esse bonitinho. E vai virar 1 para cá. Então, isso é uma realimentação positiva. Tá? Eu tiro esse 1 daqui, tá? Passo para 0, tá? E aí esse cara para de conduzir, não interessa a informação que tem aqui. Tem uma linha aqui, chama wordline, né? Não interessa a informação que tem nessa linha, nem a informação que tem aqui. Esse transistor também está com 0 aqui. Estão os dois abertos, tá? Mas a informação está sendo realimentada aqui sempre, de 0 para 1. Quando eu quiser ler, eu tiro isso aqui, boto 1 aqui, tá? Não está sendo compartilhado, estou falando aqui à toa, desculpe. Apresentar agora. Não está compartilhando, né? Poxa, deixa eu ver aqui. Dá para entrar pelo link, tá? Do Jay, mas ele compartilha também. Eu não sei porque ele não... Deixa eu compartilhar aqui uma janela aqui. Tá, pronto. Para quem não conseguiu copiar pelo link. Vamos ver agora. 1, 2, 3 e já. Sorry about that. Tá? Então, aqui, eu tenho aqui os dois inversores, tá certo? Ponta a ponta. Então, o 1 entrou aqui, virou 0, de 0. Deixa eu botar o laser aqui. Esse 1 estava aqui. Eu botei 1 aqui na entrada, ele passou para cá, como 1. O inversor passou ele para 0. Ele veio para cá, porque é o mesmo fio. Inverteu, virou 1 e virou 1. Quando eu passo esse carinha aqui de 1 para 0, não interessa a informação que eu tenho aqui nessa wordline, nem a informação que eu tenho aqui, ele fica realimentando positivamente isso aqui para sempre. Então, enquanto tiver enquanto eu tiver ainda só um instantinho. Eu tiver ainda fazendo essa coisa toda aqui, a informação, enquanto tiver energia, a informação permanece aqui para sempre. Se eu quiser ler, eu passo aqui de 0 para 1, esse aqui, ó, 0 para 1, a informação que está aqui vai para cá, mas aqui não altera nada, ou seja, você lê a informação não. Então, também a gente tem um bit desse que é utilizado, que foi utilizado. Tá? Então, a gente vai ter essa coisa toda. Bom, então, basicamente, essa é a operação da memória estática. E ela é maior porque ela tem 6 transistores. Eu vou compartilhar agora de novo com vocês o slide, né? Mas é grande, mas ela é rápida, tá bom? Tá ela aqui de volta, tá bom? Tá aqui, ó. Então, esse aqui é um inversor, esse aqui é outro inversor. Então, a série de um lugar na entrada do outro. Então, esse é o circuitinho da memória estática. Mas para que isso? Para vocês terem um sentimento. Vocês não precisam decorar o circuito, nada disso. Estou mostrando para vocês uma informação para vocês terem um sentimento que é isso. E a memória dinâmica? Como é que ela funciona? Né? Biostática, tudo bem, entendemos, né? A princípio. Esse aqui é o layout dela, se olhar do alto, vocês também não vão perceber, mas aqui tem um transistor, tá? Aqui, ó, o verdinho cruza com rosa. Aqui tem outro, 2. Aqui tem mais um, 3, 4. E aqui, se eu não me engano, tem mais outros 2 aqui, 5, 6. Então, cada uma desse desenho representa uma célula, são 2 memórias de célula estática aqui. Bem grandinhas para vocês verem, tá? Então, e a memória dinâmica, tá? A memória dinâmica está aqui, ó. Esse é o layout da memória estática. A memória dinâmica é essa coisa pequenininha aqui do lado, que ela é a memória dinâmica de 1 bit. Ela é bem parecida com a outra, mas só tem aqui um transistor e um capacitor. Tá? Eu vou mostrar o circuitinho dela para vocês. O circuitinho dela é esse. Ora,
só um transistor de passagem e um capacitor. Mas, mestre, como é que é isso? O capacitor, lembra? Aquele guarda-carga, vocês costumavam destruir os capacitores, pelo menos nas minhas aulas, destruir os capacitores, né? Ligando com a polaridade invertida, mas capacitor é aquele negocinho que armazena a carga. Então, esse transistor aqui, quando ele conduz, quando ele está em 1 aqui, ele vai conduzir daqui para cá e vai carregar isso aqui, ou descarregar, colocar 0 aqui, etc. Mas se tiver um 1 aqui, é um problema. Se tiver 0, não, mas se tiver um 1, tem uma corrente de fuga nesse capacitor, ele começa lentamente a descarregar, perder a carga dele ao longo do tempo. Isso é o quê? São alguns microsegundos, tá? Microsegundos exato, microsegundos. E como é que você vai guardar a informação só por alguns microsegundos, mestre? Tá? Você vai fazer o seguinte, milissegundos, tá? Você vai guardar a informação só por milissegundos. Você não troça o dia todo ali. Você vai lá, lê e escreve de volta a informação. Tá? Então, se você for lá na metade do tempo, ler e escrever a informação, você garante que você não vai perder essa informação. Tá? Então, fizeram uma memória mais ou menos, uma vaga lembrança, mas você precisa periodicamente ir lá fazer uma leitura para que ela não esqueça, principalmente o nível 1, tá? Do nível 1, e você dá um refresh. E ela tem outro problema adicional. Quando você faz uma leitura, o capacitor é tão pequenininho que ele descarrega. Então, se tinha um lá, quando você faz a leitura, ele vai descarregar. E aí, você tem que reescrever o que você acabou de ler para ele não esquecer o que você leu. Então, a leitura da memória dinâmica ela é destrutiva. Então, como consequência, os ciclos de leitura são seguidos do ciclo de escrita. Então, ela tem o ciclo de leitura bem maior do que o ciclo de escrita. Leva mais tempo para ler uma memória dinâmica do que para escrever nela. Tá bom? Por quê? A leitura envolve também uma escrita. Então, x mais y é maior do que x, né? Dado que y seja diferente de zero. Então, a leitura é destrutiva e você tem que fazer uma atualização após a leitura e também, passado um certo tempo, você tem que ir lá ler e escrever de novo, senão ela vai esquecer o que tem lá, porque aquele capacitorzinho vai descarregar. Então, voltando aqui à comparação, tá? Essa aqui é grandona, 6 transistores, e essa aqui só tem um transistor e um capacitor. Ora, eu quero usar a menorzinha, porque vai caber muito mais bits, né, do que essa grandona aqui. Tá? Tá mais ou menos na mesma proporção, tá, gente? Então, essa aqui são 2 transistores, essa aqui são uma 3 vezes maior do que a outra, mais ou menos. Tá? Não é bem assim hoje em dia. Tá aqui uma foto de uma célula dinâmica, uma DRAMzinha. Vocês dá para ver aqui, ó, uma memória para cá, outra para lá. Uma para cá, outra para lá, tá? Tá aqui alterna 1, 2, 3. Tem 3 células aqui, estou vendo aqui. 1, 2 e 3 células. Tá? E aqui do lado tem outra row, né? Outra coluna com outra linha, desculpa, com mais bits. Tá bom? Por essas características todas, tá? A memória dinâmica ela é menor, mais densa, porém mais lenta. Mais lenta para ler, mais lenta para escrever. E você monta, né, no computador, no chip, que a gente chama de uma matriz de memória. Bota vários bits assim, tá? Numa matriz, para quê? Porque você não pode botar todos eles em linha, fica uma tripa enorme de bits, né? Nem numa coluna. Então, você procura fazer uma matriz quadrada, mais ou menos todos os bits da memória estão ali organizados. Antes de continuar, pergunta, alguma dúvida até aqui? Perguntas? Deixa eu ver aqui o chat. Tá bom? Então, a memória dinâmica ela é montada, ela é elaborada com essas... Eu vou ter que puxar um pouquinho até 11h30, já avisei, né? Por causa lá do desenhozinho. Mas vamos lá. Então, ela é organizada numa matriz. Isso aí que está mostrando é um byte? Não, isso não é um byte. São os bits, um do lado do outro. Porque, na verdade, para você formar um byte, você precisa de várias matrizes de memória dessas. Você precisa de 8 dessas, aí você forma um byte. Tá? Mas os bits da memória como um todo estão organizados numa matriz de memória bit a bit. Tá? O tamanho da palavra vai depender de quantas matrizes dessas você tem junto. Depois você vai ver lá, normalmente no chip você tem 8, forma um byte. Para formar um pente de memória, normalmente você tem 8 chips juntos ali para fazer 64 bits.
Tá bom? Tá ok ou não tá ok? Posso ir? Então tá. Aí, como é que eu acesso essa memória dinâmica? Aí, esclarece algumas coisas, né? A memória principal do computador ela é semicondutora, feita por transistores, né? Todas essas aí são que eu mostrei. Ela é dinâmica, ela precisa de atualização periódica, ela é de acesso aleatório, ela precisa do endereço. Ela é volátil, ela perde informação se não tiver energia. E ela é síncrona, tá? Então, por que essa memória ela é síncrona, né? Vamos, antes de falar sobre isso, né? Quer dizer, a gente já viu tudo aqui antes, né? Já viu que ela é semicondutora, que é feita por transistor, já vimos que ela é dinâmica, porque requer atualização periódica para passar os descarrega, já vimos que ela precisa do endereço e que ela perde informação quando é desligada. Vamos ver por que ela é síncrona. Mas antes disso, vamos olhar aqui dentro como é que é. Ó, tá vendo aqui? Aqui tem uma matriz de células de memória. Tá? E a célula de memória está aqui dentro. Para acessá-la, você coloca primeiro o que a gente chama do endereço de linha, escolhe uma linha para ser lida, lê todas as células, todos os bits que estão naquela linha, e depois, com outra parte do endereço, você escolhe qual o bit que você quer ler ou escrever individualmente. Tá? No caso, se você fizer a leitura aqui, ela é destrutiva, você troca o bit aqui e faz uma escrita de volta aqui. Tá? Sempre, né? Na leitura ou na escrita. Bom, que mais? Essa endereço de linha, acesso que a gente chama de linha da word line, né? Linha da palavra, e o endereço de coluna, acesso que a gente chama escolhe, né? Uma bit line, né? Uma linha de bit para a gente ler. Então, essa divisão, tá? Fator de forma, a altura é um pouquinho maior que a largura, mas ela tende a ser quadrada, tá bom? O mais possível quadrada. Mas, que mais? Aqui tem uma animação, não funciona, só funciona no negócio. Esquece. Basicamente, você fornece o endereço de linha, acessa, tem o endereço de coluna, e aí você lê a informação. Por isso, você tem uns tempos, né? Você precisa colocar um endereço de linha e esperar um tempo. Tá? Depois, coloca o endereço de coluna e espera um tempo. Então, no acesso à memória, embora você precise daqueles bits todos, normalmente o barramento do endereço tem a metade dos bits, tá? Porque ele divide parte do endereço de linha e parte do endereço de coluna. Então, quando você acessa um tipo de memória, normalmente tem um número menor de bits e o endereço é colocado em duas partes. Por que isso? Porque não adianta colocar o endereço todo ao mesmo tempo. Então, perda de... Você vai gastar bits demais à toa. Então, você manda uma parte primeiro, que é o endereço de linha, e depois manda o endereço de coluna. Aí tem aqueles tempos. TKs, terrais, tem uma série de tempos que você eventualmente pode controlar na BIOS. Tá? O que você está controlando são esses tempos de colocar um endereço de linha, de colocar um endereço de coluna, e você tem aquele 223, 232, tem uma série de informações na BIOS que você pode, eventualmente, né, nem toda vez que configurar a memória para ela ficar um pouquinho mais rápida. Então, você vai lá, dá sintonizada, e o computador vê se está funcionando bem. Se estiver funcionando, você deixa. Se não tiver, você volta atrás na modificação que você fez. Você pode tentar melhorar um pouquinho a velocidade do seu computador se você modificar esses parâmetros de acesso à memória dinâmica que tem lá. Aqui um outro desenho, a mesma coisa, o barramento de endereço é dividido, então, endereço de linha, endereço de coluna, para selecionar o bit que você quer ler, aí você manda esse bit. Para ler, formar os 8 bits ou 64 bits, você tem que ter vários planos desses em paralelo, um ao lado do outro. Perguntas? Posso ir? Está tudo tranquilo? Tá, então, para finalizar, mostrar para vocês como era o acesso à memória antigamente e como hoje em dia. Antigamente, então, para você acessar a memória, como é que você fazia? Colocava o endereço de linha e ativava um sinal chamado Roll Address Trove, RAIS. Aí capturava o endereço de linha. Aí esperava um pouquinho, né? Aí ativava o CAS.
Aí colocava lá o endereço de coluna, esperava um pouquinho colar o endereço de coluna, ativava o CAIS e pegava o endereço de coluna. Esperava um pouquinho e o dado estava pronto lá na saída. Normalmente tem um handshake, a memória responde, dizendo para você, ó, já peguei o dado de linha, já peguei o dado de coluna e agora o dado está pronto. Né? Tem um protocolozinho para fazer isso. Para ler o byte seguinte, ou a informação seguinte, você botava novamente o endereço de linha, o endereço de coluna, RAIS, CAIS e pegava o dado. E assim você seguia a vida, né? Lendo a informação, né? Alegre, feliz e contente. Tá? Isso, as memórias assíncronas. Tá? Aí, um belo dia, o pessoal começou a usar a memória síncrona. Por que começou a usar a memória síncrona? Ela não surgiu do nada, mas ela é diferente da memória síncrona. Na memória síncrona você faz endereço de linha, endereço de coluna, lê informação. Endereço de linha, endereço de coluna, lê informação. Essa é a memória assíncrona. Na memória síncrona não é nada disso. Você faz endereço de linha, endereço de coluna, e você vai fazer... Deixa eu mostrar o gráfico aqui melhor. Tá? Depois eu mostro blá, blá, blá. E você faz o seguinte, dado. Cada ciclo do relógio, um dado novo. Mestre, por que isso? Por que essa pressa, né? essa transferência enrajada, isso me disse, um burst, né? Uma transferência enrajada, que a gente chama. Por que essa transferência assim, dos dados em sequência? Cadê o endereço desses dados? Tá? Então, vai lá. Os dados são fornecidos na sequência. Então, você coloca só o endereço inicial e, a partir dali, você lê os dados em sequência. Tá lá. Endereço X, X mais 1, X mais 2, X mais 3, X mais 4. Uma sequência, às vezes, até de 8 leituras dessas em sequência. Para que tantos dados em sequência? Por que o processador está buscando? O processador não quer ler e escrever um byte? Não estou entendendo, mestre. Por que ele vai fazer com essa informação toda? Alguém tem ideia de por que ele está lendo essa informação toda em sequência? Não falei nada a respeito até agora, que dê uma dica para vocês por que ele faz isso. Né? Mas alguém teria um chute aí para dizer por que ele está lendo essa informação toda assim, em sequência na memória assim? Porque hoje só tem memória síncrona nos computadores modernos, não tem memória mais assíncrona, morreu, não existe. Ninguém? Bom, por quê? Tá? Ele faz isso? Porque dentro do processador, hoje em dia, tem a memória cache. A memória cache, ela não lê um byte, ela não escreve mais. Ela lê uma linha inteira da cache, ou ela escreve uma linha inteira da cache, que é uma sequência de vários bytes, 64, 128. Então, essa tipo de transação, ele existe porque nos processadores modernos, todos eles, né, tem memória cache lá dentro. E quem faz o acesso, quem conversa com a memória é a memória cache, não é o processador. O processador vai falar, vai buscar os dados dele na memória cache. Lê, modifica na memória cache. A memória cache, depois que vai na memória principal, já estou adiantando as próximas aulas, e vai lá e atualiza a informação. Perfeito? Tá? Então, coloca um endereço de linha, um endereço de coluna e ciclo de relógio. Um dado, outro ciclo de relógio. Outro dado seguinte, do endereço seguinte, outro dado do endereço seguinte, do dado seguinte. Tá? Pode ser um byte e, na realidade, também pode ser uma sequência de bytes. Você pode ler em cada transação dessas, na realidade, em cada transação das memórias modernas, você lê até 8 bytes por vez. Tá? E aí você vai juntando para formar uma linha, que são 64 bytes, você precisa de 8 acessos desses, por exemplo, ou mais. Tá bom? Posso continuar? Então, voltando aqui um pouquinho, as memórias síncronas são um tipo de memória dinâmica, onde a leitura ou escrita dos dados é sincronizada com um relógio do sistema ou de barramento. As memórias síncronas são projetadas para permitir a leitura ou escrita, depois de um período inicial, em modo rajada, em uma taxa de um ciclo de relógio por acesso. Ela se aproveita do fato que os modernos processadores possuem memórias caches internas,
E a cada falha da cache, né, linhas inteiras de bytes com endereços sequenciais são lidas ou escritas na memória de uma única vez. O seu desempenho é significativamente superior das memórias assíncronas. Tá? Então, hoje em dia, a gente só tem memória assíncrona nos computadores. Bom, e aí começa uma outra historinha. Bom, tipo assim, que tipos de memória síncrona a gente tem? Tá? Lá no começo dos tempos, que mais? Só um instantinho aqui. Nos começos dos tempos, a memória chamava SD-RAM, tá? Ela fornecia eu vou mostrar depois também o chip para vocês terem uma ideia melhor. Ela fornecia 8 bytes por ciclo de relógio. 8 bytes, tá? Pô, isso é legal, né, mestre? Rápida beça, né? Só que veio alguém, engenheiro, né? Pensou, poxa, se eu transferir, em vez de transferir só na transição positiva, se eu também transferir na transição negativa, tá? Eu vou ter, no caso, né? Vou ter o dobro da taxa do que uma memória SD-RAM. Então, ela chama Double Data Rate Synchronous DRAM. Transfere a cada ciclo. Na subida, 8 bytes e outra na descida. E tem a DDR2, que é similar à DDR que transfere na subida e na descida, mas o barramento externo trabalha no dobro da frequência, da matriz de células, e atinge maiores frequências e maiores taxas de transferências. Tá? E assim tem a DDR3, cujo barramento externo é 3 vezes a frequência do barramento interno, e a DDR4, e a DDR5, e aí assim, acabou o meu slide, porque não dá para ficar botando todas elas aqui. Mas vou mostrar aqui para vocês aqui. Ó. A SD-RAM está aqui embaixo. Então, o barramento externo, na mesma frequência da matriz de memória, tá? do array de matriz de memória, de células de memória, da matriz de células de memória, tem um buffer de I/O, então ele faz uma leitura por ciclo de relógio. Tá? Na DDR1, né, você tem todos os dois na mesma frequência, o barramento externo e o barramento interno, mas se transfere na subida e na descida. Para fazer isso, você divide a memória, o array de memória, em bancos, e numa subida você faz a leitura de um banco, e na leitura, na descida, na subida você faz a leitura de um banco, na descida você faz a leitura do outro banco. De modo que cada banco, individualmente, ele é lido uma vez só por ciclo. Na memória DDR2, a frequência do barramento é o dobro da matricial de memória, e você faz o mesmo esquema dividindo a rede de memória em 4 bancos, e a cada tempo aqui você lê de um banco diferente. De modo que cada banco também é acessado apenas uma vez por ciclo uma vez por ciclo da frequência do array de memória. Foi claro ou vocês não entenderam nada? Preciso um feedback de vocês. Às 11h26 é a hora de vocês ajudarem o mestre. Pô, mestre, tá legal? Ou não tá legal? As principais diferenças estão que você tem que fazer bancos de memória que são acessados entrelaçadamente no tempo. A palavra certa é essa, em inglês é interleaving. E aí você vai mandando a informação, tá? Que é lida apenas uma vez por ciclo em cada banco, mas externamente esses bancos são intercalados, né? O acesso a eles é intercalado, de modo que você pode mandar um na subida ou na descida, ou se você dobrar a frequência do barramento externo, você pode fazer isso até 4, 6, 8 vezes, enquanto internamente, né, cada célula de memória é acessada apenas uma vez. Qual a penalidade que você paga para isso? O primeiro acesso, em termos de ciclo de relógio, ele fica bem mais lento.
quanto mais bancos você tem internamente. Tá? Porque enquanto você está acessando os outros bancos, não tem problema nenhum. Mas o primeiro acesso, se você está com um relógio de fora muito diferente do relógio interno, a latência inicial em ciclo de relógio aumenta. Tá? Não aumenta tanto assim porque você está com a frequência maior. Mas eu vou tentar mostrar isso para vocês, o prejuízo que você tem. Então, aqui fisicamente, né, um SDRAM, ela tem 2 dentes aqui, e a DDR tem um dentinho mais para cá, e tem aqui a evolução das DDRs, né? DDR200, DDR2, DDR3, as frequências de relógio reais, né? A nomenclatura delas e a taxa de transferência. Hoje em dia passa de 16 gigabits por segundo, coisa absurda. Por que você não pode misturar memórias de tipo diferente no mesmo computador? Porque o chanfro é diferente. Então, se o computador foi feito para DDR, não cabe DDR2 nele. DDR3 não cabe DDR2 e vice-versa. Então, o chanfrozinho é estrategicamente colocar na posição diferente. Então, se você estiver tentando colocar um pente de memória no seu computador, ele não entra, tá? Não força, porque não é para entrar ali. Tá? Ele é um tipo diferente de memória. Tá? O single dual rank, Matheus, não é uma característica específica da memória, mas é uma característica específica do controlador de memória. O que ele faz? Ele expande esse conceito de interleaving. Para além de dentro do chip da memória, ele coloca 2 pentes de memória. E ele acessa os 2, ao mesmo tempo. Ele vai fazer a mesma coisa. Vai intercalando os acessos aos 2 canais. Tá? E aí você, se você estiver trabalhando com um pente só, o teu acesso à memória vai ficar mais lento. Então, alguns computadores, né, alguns processadores, necessitem de dois então, eu comprar um pente de 4 GB ou 2 de 2 GB. Em muitos casos, é melhor você comprar 2 de 2 GB para ele poder fazer esse dual rank. Mas não é uma característica da memória em si, mas do controlador de memória que está embutido no processador. A memória ela vai ser uma DDR3, uma DDR2, uma DDR4, o que você tiver lá na sua placa-mãe. E ela por si, né, desconhece que está colocado no processador, que é dual rank ou single rank. Tá? Um de 4, um de 8, né, dá problema também, porque eu não sei se o controlador é esperto o suficiente para entender que elas são de tamanhos diferentes e provavelmente ele vai trabalhar no modo de canal simples, né? E aí, talvez, porque se passar de um certo valor, ele não vai ter o outro lado aqui para compensar. O ideal é que você tenha 2 pentes de mesma capacidade no seu computador. Tá? Então, não tem jeito. 4. Não interessa se é DDR4, ou DDR3 ou DDR2. Você deve ter 2 de 4, o 2 de 8, tá? O 2 de 16, sempre assim. Tá? Ou você pode ter 4 de 4. Aí tudo bem, aí serve. Tá? 4 pentes de 4 GB, você faz 16 GB, aí tá tranquilo. Mas deve evitar combinações mais esdrúxulas, vou colocar assim. Tá? Um de 2, de 2 de 2, essas coisas, um de 2, um de 4. Tá bom? O DDR4 ajuda, é uma memória mais rápida do que essas outras, mas também tem um problema. Então, aqui, só para a gente fechar, tentar... conforme você aumenta essa frequência do barramento externo em relação à frequência da matriz de célula de memórias, a latência típica em ciclo de relógio aumenta, passa de 3 para 5 para 7. Tá? Outro motivo que você não pode trocar um pente com o outro é que as tensões são diferentes. Tá? Quanto mais o modelo vai avançando, menor a tensão de alimentação. Então, você não poderia, mesmo que você quisesse, colocar um pente de um tipo no computador, numa máquina feita para outro tipo. E você pode, eventualmente, tentar diminuir essas latências, tá?
vai ter que testar lá os valores, né, para ver se o computador continua funcionando direito. Se não funcionar, não tem problema. Você volta atrás e coloca o que estava. Tem que anotar lá o que estava, né? Para não se confundir. Mas, basicamente, quanto maior a frequência externa em relação à matriz de memória, maior a latência, porque o primeiro acesso demora mais ciclos. Não é que vai demorar mais tempo, mas demora mais ciclos para que ele seja feito. Nesse sentido, se eu tenho duas memórias, por exemplo, a DDR400 e a DDR2400, né? Que tem a mesma frequência externa, a DDR400 ela tem um desempenho maior. Não é que você vai, vou escolher botar uma 2, não tem como escolher, mas se tiver uma máquina com DDR400, outra máquina com DDR2400, a máquina com memória mais antiga, ela tem maior desempenho, porque tem menor latência, tá? Idem DDR2 800, DDR3 800 e assim por diante, tá? Essas memórias, elas com a mesma frequência externa, porque na DDR2 800, a matriz, a célula, a frequência da matriz de memória é mais perto do barramento externo do que na outra. Então, você costuma ter um desempenho, devido à latência inicial, melhor na DDR400 do que na DDR2 400, na DDR2 800 do que na DDR3 800 e assim por diante. Para finalizar, algumas memórias vêm com código correção. Só voltando aqui no chip de memória, na foto, aqui tem 8 chips, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cada chip desse tem 8 bits, 1 byte. E o barramento de dados aqui tem 64 bits, tá bom? Então, num chip de memória comum, tem 1, 2, 3, 4, 5, 8 chips. Numa memória com correção de erro, você vai ter 9 chips, porque o bit adicional, o chip adicional, é para guardar um código de correção de erro, tá? Essas memórias, por serem muito complexas, na verdade, as células de memória são empilhadas, né? São estruturas tridimensionais, estão muito sujeitas a erro, né? E aí, para contornar esse problema, nos servidores, você costuma ter uma memória com o código de correção de erro, nem com a paridade, né? Com o código de correção de erro, que é uma pastilha a mais para guardar o código de correção de erro. Tá? Então, se algum dos bits está armazenado mudar, o código de correção detecta e corrige. E se tiver 2 bits errados, ela percebe que tem 2 bits trocados e avisa que deu erro. Tá? Então, o código de correção não significa que não vai haver erro, mas que diminui a chance de erro. Tá? Então, você tem normalmente 7 bits por código de Hamming e 1 bit adicional, tá? De paridade para detectar erro duplo. Tá bom? Então, o código Hamming ele detecta e corrige 1 bit e o bit de paridade adicional ele serve para detectar erros duplos. Tá? Então, de uma forma prática, o número de bits de correção m log na base 2 de n, o teto, mais 2. Então, você tem uma memória com 64 bits, isso aqui vai dar 6, tá? Log na base 2 de 64 é 6, mais 2 igual a 8. Se você tiver 32, isso vai dar 5, com mais 2, 7. Se você tiver mais do que 64, 80, né? Isso vai dar 7, com mais 2, 9. Tá? Mas, normalmente, as memórias têm 64 bits e tem 8 bits a mais. E aí, quando você comprar um chip com correção de erro, ele tem que ter 9 pastilhinhas aqui. Se não tiver, estão te roubando. Tá? Ô, Matheus, o rank, na verdade, depois daqui a pouco eu vou falar melhor do rank, tá? Para você. Tá? Aqui mostra que, ao longo do tempo, o processador tem evoluído muito mais rápido que as memórias, apesar dessas coisas todas que eu mostrei para vocês. Tá? E aí você tem algumas técnicas para melhorar o desempenho, mas que vocês podem ler isso lá no texto, não tem problema nenhum. E uma das técnicas é essa aqui, bancos independentes com acesso intercalado. Isso aqui é o que a gente chama de dual channel, né? Ou dual rank. Deixa eu ver aqui, dual channel ou dual rank. Tá? Não, tá bom, deixa eu ver aqui. Tá.
Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Tá? Deixa eu ver aqui o do rank aqui. Talvez eu tenha me enganado. Memórias com single rank pode ser memórias com apenas um lado do módulo de memória com... deixa eu compartilhar aqui com vocês. Cadê? Aqui. Tá. Ou ambos os lados do módulo memória, desde que os chips em um rank são acessados enquanto estão escritos ou lidos pela memória. Do rank memory é basicamente como tiver duas single rank memórias e um módulo de memória, com apenas um rank acessível por vez. Tá? Memórias quad rank são efetivamente dois dual rank chips, né, num módulo de memória, com apenas um rank acessível por vez. Dual e quad rank DIMMs provém a maior capacidade com a quantidade de memória existente. Por exemplo, se o módulo atual tem que suportar 1 GB single rank, dual rank DIMMs pode ter 8 GB e quad rank DIMM pode ter 16 GB. Eu não entendi a conta dele, não, mas seria o dobro da minha... Como é que você sabe se é algum rank? Isso aqui tem um códigozinho, né? Isso aqui é um rank, isso aqui é dual rank. Tá, eu confundi com dual channel, desculpa, tá? Isso aqui é quad rank. E eles têm, então... normalmente, a memória single rank é mais rápida que a memória dual rank, tá? De modo que, quando você acessa uma memória single rank, tem apenas que lidar com uma trilha, né, que ele fala aqui. Né? Com o dual rank, você tem que lidar com duas trilhas. Contudo, certos sistemas têm melhor performance com memória multi-rank devido aos controladores de memória. Apenas de verdade para memórias LR-DIMM, tá, em servidores. A maior parte das memórias dual rank pode ser usada em conjunto com memória single rank. Em alguns casos, quando usando uma quantidade maior de memória, como 16 GB, né, placa-mãe de servidores requerem o uso de uma mistura de memórias com rank simples e duplo. Tá? O número de ranks de uma memória DIMM é o número de conjuntos independentes de rank que podem ser acessados com a largura completa de 64 bits. Né? Os ranks não podem ser acessados simultaneamente, já que eles usam o mesmo caminho de dados. Tá? Então, o layout físico de um chip de RAM é o chip do DIMM itself, nós sempre relacionamos o número de ranks. Algumas vezes o layout de um lado, né, refere-se como single side e double side, isso pode causar uma confusão, não se relacionam como as DIMMs são logicamente organizadas ou acessadas. A gente pode ter chips dos dois lados do pente, né, não necessariamente ser dual rank. Tá? A memória tem 64 pinos de I/O, tá? Tem um conjunto de RAM, uma memória com correção de erro, né? Com dois ranks, deve dois conjuntos de RAM que podem ser acessados em tempos diferentes. Apenas um dos ranks pode ser acessado por vez. Tá? Ele diz que tem memória dual rank, que são memórias que têm de dois chips lá, mas não diz que tem um ganho de desempenho disso, não. Tá? Além disso, a gente tem o que a gente chama de... o que eu falei, desculpe, você falou dual rank, confundiu com o dual channel. Tá? Aqui, no Tecmundo, tá? Deixa eu ver se tem algum desenho, pelo amor de Deus. Então, aqui tem... Tá? Deixa eu parar o compartilhamento. Então, a memória do rank é uma memória que está tentando empacotar mais coisas num lugar só. Tá? E o Dual Channel, você tem na placa-mãe 2 canais. Então, o canal azul
A1, o branco é A2, tá? Então você tem, pela cor, o canal B é azul B1, o branco B2, tá? Então você vai colocar as memórias preenchendo sempre pela cor. Faz as brancas, as azuis primeiro, depois as brancas, tá? Embora não tenha grande problema se você trocar. Tá? Ele fala aqui, mas ele não mostra o processador. E quem diz isso, quem fala disso, é o processador. Estou estourando nosso tempo, né? Senhora Beltodé. Tá? O Dual Channel, né? Desculpa que eu troquei o do Rank com o Dual Channel, tá? Promete dobro de desempenho porque você vai... dois princípios vão, portanto, trabalhar com 128 bits milhão de tempo do sistema ao acessar a memória. Não é bem isso, né? Que ele acessa alternadamente os canais. Enquanto está endereçando um, o outro... Quanta propaganda, meu Deus. Ele está usando o Brave aqui para bloquear isso tudo. Do Channel Memory. Esse cara não está me dando inglês, porque tem menos propaganda. Deixa eu ver se eu tenho aqui um Tom's Hardware aqui. Não, só tem Wikipedia. Tá. Então, memória Dual Channel está aqui. Você coloca os chips, os pentes da mesma cor primeiro, depois das outras cores, tá? Então, ele acessa alternadamente os dois e você tem maior desempenho. Tá? Aqui no começo ele fala Dual Channel Enable Memory Control usa dois canais 64 bits. Dois canais não deve ser confundido com o Double Data Rate, tá? As duas tecnologias são independentes, cada uma da outra, e o placar usa um tanto DDR, pode usar memória DDR na configuração. Depende muito do controlador que está na memória. Então, multichannel, né, é aquilo que eu falei, né, procurar usar os pentes de tamanho igual. Então, realmente, não tem nada a ver com o Dual Rank, que é só você estar montando, mas não tem um grande desempenho na hora do Rank. Então, eu olhando aqui, né, eu não aconselho memória do Rank para você, não. Se você está procurando desempenho. Ok? Deixa eu só... Alguma pergunta a mais? Qual o motivo do processador? O motivo vai ser o que a gente vai ver depois das férias de ano, que é o pipeline. O pipeline é um dos motivadores. O processador tem avançado muito mais do que a tecnologia das memórias dinâmicas, tá? A gente vai estudar as memórias cache, tá bom? Cache 1, nível 2, nível 3, tudo isso. Como ela é feita por dentro, essa coisa toda. A gente vai estudar as que são feitas com memória estática. Perfeito? Então, Leonardo, a resposta é sim. Tá? Vamos ver sim. Vamos estudar essas memórias dentro do processador. E, Matheus, o motivo que elas avançam é porque o processador usa algumas técnicas que ganharam muito desempenho. Tá? Uma delas é o pipeline. Ok? Deixa eu só, então, terminar a gravação. Eu não